Boa noite, amigos do CEAL. Que coisa boa estar aqui com vocês para mais esse encontro, essa reunião, onde a gente se propõe a estudar um pouco mais a doutrina espírita, não é? Então é a reunião das quartas-feiras. Opa, já estava me ouvindo aqui também, ó. É a reunião das quartas-feiras. O Paulo que já está me dando boa noite, eu vou tentar enquadrar um pouco aqui. Então, nas quartas-feiras, nós nos dedicamos a um estudo mais aprofundado da doutrina, baseado nos textos de Kardec. Alguns textos são selecionados, a maioria da Revista Espírita. São textos que buscam fazer com que todos nós possamos refletir sobre alguns pensamentos do Kardec que para a maioria é um grande desconhecido. A obra de Kardec como um todo, os espíritas não têm domínio das obras de Kardec. Mas existem textos que são mais ainda desconhecidos, como os textos da revista, um texto como esse da Viagem Espírita. Então, são textos que realmente estão muito ainda distante do domínio dos espíritas, né? Os espíritas não dominam muito bem esses textos e nós fazemos esse trabalho para tentar aprofundar. A Ana está desejando uma boa reunião, desejamos o mesmo para a formação de magnetismo. O Eduardo já está aqui, Zildene, Rafael, Rosemarie, a Dilma Santos pede prece. Iremos orar, Dilma, mas aí eu lembro a você que nós vamos orar no final, fazemos as nossas preces, mas a reunião do tratamento espiritual, eu aconselho que você participe da reunião de amanhã, onde tem a aplicação de magnetismo. Hoje nós faremos prece, mas eu só orientando o trabalho para que você saiba que amanhã é dedicado à magnetização, às curas, toda essa questão. Vamos lá, né? A Tereza Neuma está aqui, minha amiga Denise, Paulo Calef está aqui conosco, o pessoal está aqui. Eu estou esperando a Flor compartilhar, ela já compartilhou. Agora eu vou compartilhar em lista. Pronto, agora eu vou colocar na lista dos amigos do CEAL, olha só. Quando você está na lista dos amigos do CEAL, você recebe sempre que nós estamos ao vivo, ou no Instagram, ou no Facebook, você recebe um aviso como esse, ó. Pronto, os amigos do CEAL nesse momento todos receberam. Agora, eu vou aqui também compartilhar nas minhas redes sociais. Deixa eu só compartilhar aqui. A Tati, seus elogios. A Rosângela está aqui, eu estou vendo o pessoal já. Vamos compartilhar aqui. Vamos abrir uma sala. E iniciei a sala aqui para quem quiser nos acompanhar de casa. Sala iniciada. Oi, Socorro, tudo bem? Olha aí o comentário da Ana. Hoje nós teremos a presença dos nossos amigos que vão nos ajudar nesses estudos, né, que a gente faz nas quartas-feiras. Vamos tentar aqui fazer algumas reflexões sobre o pensamento de Allan Kardec. A Cíntia está participando pela primeira vez, amiga da Tati. Lourão já está por aqui. Olha aí, o pessoal chegando, a Kátia. Daniel está online, Marquinho está online, Jenison já estará online também, a Flor já me diz. Boa noite, Nena, boa noite, Mônica Barbosa. Vamos iniciar o nosso estudo da noite, vamos fazer uma prece, rogando a Deus o amparo dos bons espíritos. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome.
rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda, pedimos a inspiração do presidente espiritual deste estudo, Allan Kardec, a quem rogamos que nos inspire a sua lucidez, para que possamos fazer reflexões que possam vir a nos ajudar no nosso proceder. Em teu nome, Allan Kardec, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, em nome de Deus, damos por iniciado o estudo desta noite. É isso, meus amigos. Vamos ver quem que está aqui participando. Quem que está aqui? Olha, o pessoal está participando aqui conosco nas salas, né? Só gente boa. Marquinho está aqui. Marquinho, boa noite. Tudo bem, Marquinho? Boa noite, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia. Marquinho está um pouquinho gripado, né? Hoje ele disse para mim que vai fazer só os comentários mais pontuais, vai poupar a voz, mas está aqui colaborando, porque ele já está como sócio efetivo das quartas-feiras. Enquanto isso, com os pulmões pleno, cheio de colocações para abrilhantar esse estudo. Eu estou me sentindo Rolando Lero, né, nessa coisa aqui. Quem está aqui conosco hoje é, mais uma vez, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu amigo. Estão me ouvindo? Muito né? bem. Joia, boa noite a todos, boa noite, Marquinhos, Cícero, todo mundo que está nos acompanhando. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. Isso. Daqui a pouco o nosso amigo Gênison estará aqui ao vivo. Ele já está aqui por perto, mas ele vai entrar daqui a pouco, porque ele está passando por ele está terminando a reunião e rapidamente, ao terminar essa reunião, ele entra para essa reunião. Maravilhas da internet, né? Você pode estar em duas reuniões, deslocar-se de uma para outra. Agradeço também já ao Gênison pela... Olha aí, Marquinho, o Lourão está dizendo que o seu blog é muito bom. É muito bom mesmo. Todo mundo devia dar uma lida. A Tati está dando boa noite, Daniel. Boa noite, Tatiana. É o pessoal de Icó, né? Gente boa, o pessoal de Icó. Flor, põe o texto. Por favor. Então, nós discutimos semana passada, naquele texto, sobre a vaidade, né? Na verdade, nós estávamos discutindo outro assunto, mas o Daniel nos trouxe reflexões sobre a vaidade, que eram aqueles médiuns melindrosos, aquelas pessoas que estavam, digamos assim, chateadas com Kardec, porque não conseguia como é que eu diria assim, né? O afago na alma que tanto desejava. Então ele disse que esse era o primeiro grupo que não tinha, né, que não ganhava nada com o espiritismo, que tinha raiva dele. E agora ele vai continuar com uns grupos aí de pessoas que tinham raiva do Kardec, que eram inimigos dele. Quando nós estivermos analisando esses grupos, nós estaremos analisando também a condição humana, e eu sempre faço aquele papel de trazer para as nossas realidades de grupo. Mas aqui a gente faz esse estudo, como sábado passado, foi muito bom, ao pessoal de Recife, ao Reginaldo, que é essa questão de estudar a condição humana, que é o nosso grande objetivo, é refletir sobre a condição humana. Vamos ao segundo grupo, diz Allan Kardec. Em seguida, vêm as pessoas que não me perdoaram por ter sido bem-sucedido, para as quais o sucesso de minhas obras é uma causa de desgosto, que perdem o sono quando assistem aos testemunhos de simpatia que, espontaneamente, são-me dispensados. É o clã dos ciumentos,
que não é mais benevolente e que é reforçada pelas pessoas que, por temperamento, não podem ver um homem erguer um pouco a cabeça sem tentar um movimento para fazê-lo submergir. Uma camarilha das mais irracíveis acreditais se encontra entre os médiums, não pelos médios interesseiros, mas pelos que são muito desinteressados, materialmente falando. Refiro-me aos médiuns obsedados, ou melhor, fascinados. Algumas observações a este respeito não serão sem utilidade. Aí ele continua falando sobre os fascinados. Pelo orgulho, estão de tal forma persuadidos de que tudo o que recebe é sublime e só pode vir de espíritos superiores que se irritam com a menor observação crítica, a ponto de se alterar com seus amigos quando estes têm a inabilidade de não admirar o que é absurdo. Nisto reside a prova da má influência que os domina, pois, supondo-se que, por falta de uma capacidade de julgamento ou de conhecimento, não fossem capazes de enxergar claro, esta não constituiria um motivo para se porem de prevenção contra os que não concordam com sua opinião? Eu li como se fosse uma pergunta, né? Mas não, esta não constituiria um motivo para se porem de prevenção contra os que não concordam com sua opinião. Mas isso não agradaria os espíritos obsessores, que, para melhor manter o médium sob sua dependência, lhe inspiram o afastamento, a aversão mesma por quem quer que possa lhe abrir os olhos. Vamos começar com esses dois grupos aqui que o Kardec trata, né? Aqueles que não o perdoam pelo sucesso das suas obras e aqueles que são os fascinados, que não conseguem analisar, perceber aquilo que estão recebendo. Daniel, vamos poupar um pouquinho o Marquinho, que está com a voz. Assim, vamos começar com você, meu caro. Sobre essas primeiras leituras, o que é que você destaca? Trouxe algum texto pascalino hoje? Ainda não, por enquanto não. Para trazer Pascal, essas coisas assim mais sofisticadas, aí preciso ouvir o Marquinhos primeiro. Marquinhos, Gênesis, aí eles que inspiram a gente. Ok, então resta nos trazer os bons comentários do seu Lunga. Buscaremos. Tá certo. Vamos lá. Bem, o texto é bem autoexplicativo, né? Ele destaca aí algo que é uma tônica muito presente em toda a obra de Kardec, sobre a questão de como os vícios, né? No caso aí mais especificamente, uma das facetas do orgulho, ou algumas das facetas do orgulho, se manifestando não só na forma do ciúme ou da inveja, né, como ele trata no primeiro grupo, mas também no segundo, dos médiuns fascinados que não conseguem discernir ou questionar as mensagens, as comunicações mediúnicas que recebem. Isso é algo muito frequente quando a gente lê toda a obra de Kardec. Você falava aí no início, né, da nossa reunião de hoje, não sei se ainda já estava na live para todo mundo ouvir, mas assim, a obra de Kardec ainda é muito pouco conhecida de todo o meio espírita, não é só do brasileiro em geral, da humanidade em geral. Mesmo entre os espíritas, Kardec ainda é um grande desconhecido, né? E quando a gente mergulha para valer mesmo na sua obra, que trabalho esse que leva alguns anos para ser bem feito, né? Ele até faz essa provocação lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Que é o primeiro texto espírita escrito por Kardec, que é a introdução não só ao estudo, mas a introdução ao livro dos espíritos também, né? Ele provoca provoca essa reflexão, né? Quantos anos se leva para fazer um médico
são anos, né, de estudo, anos de dedicação, e ele cuida das coisas da matéria, né, da saúde. Imagine quando a gente não está tratando das coisas que dizem respeito à eternidade, ao espírito, também demanda muito tempo, muito estudo. E quando a gente mergulha nesse estudo e passa todas as obras dele, todos as publicações da Revista Espírita, a gente vê o quanto essa advertência de diversas formas, escrita de diferentes maneiras e através de uma diferente roupagem, é algo muito presente. Essa advertência e esse cuidado para que a gente tenha, nesse caso específico que a gente está lendo hoje, né, da viagem espírita, ele está fazendo alusão àqueles que são seus críticos, né, mas ele fala como isso é um entrave para o nosso crescimento de uma maneira geral, em qualquer aspecto, né, porque o orgulhoso, nas suas diversas manifestações, ele se trava, ou ele se atola numa posição, numa certeza, na vivência de certezas, que muitas vezes, inúmeras vezes, se mostram muito frágeis, ou são muito frágeis. E a gente, e por conta disso, a gente não consegue se melhorar, a gente não consegue se despir dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas limitações, e ao ponto, inclusive, de algumas vezes esses vícios não serem só prejudiciais a nós mesmos, mas serem prejudiciais também às pessoas com quem a gente convive. No caso aqui, Kardec relata o quanto não o que essas pessoas propriamente prejudicavam ele, que isso acho que não é nem o caso, ele não se sentia assim, isso era um fato da vida, enquanto a gente está vivendo num mundo imperfeito de provas e expiações como esse. Mas assim, mas não deixa de ser algo duro, algo desagradável, a gente, em função dos nossos vícios e dos nossos defeitos, a gente levar para a vida do outro, né, essa marca da inveja, do ciúme, do orgulho, e também, mais especificamente aqui no caso do texto que a gente está lendo, de levar falsas verdades, ou verdades que não se sustentam quando a gente leva informações ou acredita em informações de origem, de natureza mediúnica, porque nós nos deslumbramos ou porque o médium se deslumbrou demais com ele mesmo, passou a confiar demais na sua própria capacidade, como é o caso do médium fascinado, né? E assim, muitas das conversas que a gente teve, né, Cícero, você até menciona o fato de uma característica curiosa relacionada à fascinação, né, que assim, é algo muito difícil de se escapar, né? A gente tem talvez poucos, nenhum ou talvez poucos relatos de médiums que conseguiram sair disso, né? Porque o sujeito que entra nessa sintonia, ele mesmo constrói um muro, né, contra qualquer tipo de interferência ou contrariedade que venha de fora, por mais que seja de pessoas que amem o sujeito, que amem aquele médium, ou venham adverti-lo ou avisá-lo de que ele está fazendo algo errado, que precisa ser corrigido, que aquilo não está certo, mas o orgulho não deixa as palavras entrarem na cabeça. Ou se deixam apenas para que essas palavras sejam processadas de uma maneira meio jocosa ou debochada, desconsiderando algum aviso, alguma advertência que aquele conselho possa querer levar. Enfim, para a gente bater o centro, era isso, e vamos ver se o Marquinhos tem alguma coisa aí a mais para complementar para a gente. Marquinho, alguma colocação nesses instantes iniciais? Então, na primeira parte, quando Kardec fala dos ciúmes que ele despertava à medida que ele ia conseguindo obter sucesso na sua apresentação da doutrina, à medida que ele ia percebendo que a doutrina ia alcançando cada vez mais pessoas, ele percebe o movimento do ciúme, do orgulho e do ódio com relação à pessoa dele. Isso me levou a pensar
numa questão do Livro dos Espíritos, lá na 967, né? Que todos esses sentimentos que nós ainda carregamos é que ainda nos impedem de estarmos num mundo melhor, ou então de sermos melhores do que nós somos atualmente. Por quê? Porque a felicidade dos bons espíritos constitui em eliminar os ciúmes, a vaidade, o orgulho, principalmente direcionada a outra pessoa, quando essa pessoa obtém sucesso naquilo que ela faz honestamente, né? Então, isso atrapalha a nossa vida. A questão diz que isso é causa da nossa desgraça do homem. E a segunda parte é com relação aos médiums. Quando algum médium, às vezes, é criticado nas mensagens que recebe, quantos deles nós não conhecemos que criaram um novo movimento? Ou seja, à medida que as suas mensagens foram percebidas e necessárias uma crítica por alguém, ele criou um movimento sozinho dele, que se distanciou ainda mais do Kardec. Então, esse movimento que nós estamos fazendo de retorno a Kardec, quanto mais fiel for, mais nós teremos força para superarmos esses dois momentos, o nosso orgulho, o nosso ciúme, as nossas paixões, e, em segundo lugar, quando médiums, aceitarmos as críticas, corrigirmos aquilo que está errado em nós, ou na nossa mediunidade, ou naquilo que nós recebemos. Também Kardec diz que bem próximo do erro está aquele que crê que a razão dá conta de tudo, né? E é isso para começar. Espero ser ouvido, porque Não, tá ótimo, Marquinhos. Sua voz está ótima. Eu agradeço o esforço, né? O Marquinhos teria toda, como é que a gente diria, teria todo um atestado médico para faltar hoje, mas não veio, se dispôs a estar aqui, um pouco ruim da garganta e tudo mais, mas está aqui. Muito obrigado. Agora, como vocês estão podendo ver aqui, chegou o nosso quarto membro, né? Eu ia dizer quarto cavalheiro, mas aí eu ia lembrar do Apocalipse. Aí podia dar problema, né? Com os quartos cavaleiros do Apocalipse, né? Que estava em uma reunião, mas eu suspeito que, na verdade, ele estava assistindo ao jogo do Fortaleza. Porque ele sabe sempre os resultados dos jogos. Gênison, boa noite a todos. Não sei se você pôde acompanhar um pouco aqui a conversa que estava inicialmente sendo levantada. Esses 3 parágrafos iniciais tratou da questão do ciúme, tratou um pouco da questão da fascinação. O que é que você tem para nos dizer? Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo meu atraso. Fui puxado agora no final da tarde para uma reunião do trabalho, mas ainda bem, ainda peguei o Cícero comentando. Eu estava lá e cá, um olho no gato, outro no peixe, ouvindo 2 conversas, mas deu certo, terminou aqui, resolveu agora, feliz e satisfeito, curado da Covid, já recuperado, graças a Deus. Tudo tranquilo, já estamos prontos para outra já, para a próxima que virá. Próxima provação, né? A vida é feita disso, né? E, bom, de forma muito breve, também para não querer ser presunçoso de comentar aquilo que eu não acompanhei, mas eu já reli um pouco mais cedo o texto, e vou fazer coro com o que o Marquinhos falou e o Daniel. Kardec, ele deixa claro que vários são os problemas que davam ao ele tocar as feridas, né? Então, a gente vê muito, vou fazer fazendo já, acompanhando aqui o que eles disseram, né, trazendo para a minha fala o que já foi dito, né, não quero ser repetitivo, mas a gente vê nos dias de hoje as pessoas se queixarem assim, o mundo está polarizado, existe muito debate, muita discussão. Kardec passava pelo mesmo, havia os que o adoravam, havia os que o detestavam, havia os que concordavam com ele, havia os que discordavam dele. O que a gente não pode
ou vamos dizer assim, estar dividido, estar em debate, estar em franco discussão, isso não é ruim por si. Ruim é quando você sai do nível do argumento e passa para ofensa, agressão, né, ou quando se torna algo pior. E Kardec ele dizia, olha, eu, por agir, por existir, trazia muito desgosto a muita gente. Havia, como eu gostei muito da expressão que ele usou, a camarilha dos invejosos, ou seja, as falcianes já existiam daquele tempo, né? Ou seja, já tinha os que não gostavam só porque a ideia dele prosperou e só porque ele era bem quisto e bem visto. Ou seja, é da natureza humana. E aí eu vou pegar por último aqui a fala do Marquinhos, né? O mundo que a gente vive é o que é, e essa é uma discussão que eu tenho visto por outras fontes, né? E eu tenho aberto a mente para isso, que o mundo da gente é o que é por conta dos vícios morais. Isso não é novidade para nós. O fato é que nós temos que refletir o seguinte: vivemos uma era que está é o império da técnica, né? O materialismo ele tem uma certa hegemonia. Muitas pessoas confiam muito mais nos feitos humanos do que na providência divina, né? Na espiritualidade. A nossa fé é um pouco ainda claudicante por conta disso. E a gente ainda acredita que a técnica humana, os feitos, né, os avanços é que vão dar solução aos nossos problemas. De fato, eles resolvem alguns problemas, só que os outros que competem à nossa moralidade não vão deixar de existir, enquanto nós não nos mudarmos. Então, se Kardec, àquele tempo, se queixava de coisas que nós vemos nos dias de hoje, vaidade, médios melindrados, inveja, maledicência, é sinal de que nós ainda temos muito que aprender. Porque o aprendizado não é só saber, é praticar. Quando você estuda idioma, e o Marquinhos ele é pródigo em alguns idiomas, ele já conhece bastante, você estudá-lo não quer dizer que você fala. Você tem que se expor à prática. Então, você tem que falar, você vai errar, até você ficar fluente daquele idioma. Entender, né? Então, o nosso conhecimento das virtudes, e Kardec ele traz isso como exemplo prático. Havia dentro do seio espírita rivalidade, inveja, orgulho, vaidade, animosidade e todo tipo de mal-estar que ele era vítima. Então, se não houver entendimento de vivenciar e agir com aquele princípio que a gente diz acreditar, é vão, é à toa. E o resultado do jogo? Confesso, não, porque eu fui clicar aqui no microfone. Confesso que não estou sabendo. Eu sei que estava tendo o jogo, mas eu não sabia. Mas eu vou te informar já já. Sei, tá bom. Já me informaram. O Fortaleza ganhou, gente. Pode ficar feliz. Pelo menos é alvinegro, né? O Gênison? O Fortaleza não, o Gênison Eu sim. O Fortaleza não, Marquinhos. O Fortaleza tricolor, né? Não. Isso, exatamente. Não, porque eu tô brincando ontem, da outra vez o Gênison falou no meio da live, né? Gente, alvinegro é o vô, né? E olha aí, o Marquinhos tá um cearense, tô dizendo, sabe, até eu tô dizendo que o Marquinhos tem que vir para o Ceará, ele precisa participar. Eu nem acompanho. Não, mas o Ceará que eu estou dizendo, você tem que vir para o estado. Você vai ser muito bem-vindo para poder visitar casas tricolores, alvinegras, do Ferroviário, do meu querido em casa. Vai todo Dia virar. Eu queria levantar alguns pontos depois que vocês apontaram aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante é que esse texto desmistifica algo que é muito comum as pessoas falarem, que é uma certa noção de que Kardec não tinha problema, que aqueles médiuns, aquele grupo, era um pessoal escolhidos, e que o que o Kardec fez é do século XIX e que agora não dá para se repetir. O que a gente está vendo aqui é que ele enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos, né? Ainda na condução das nossas
dos nossos grupos, dos nossos estudos e tudo mais. Sobre esse primeiro grupo, né, o clã dos ciumentos, vocês falaram, observaram, tem uma passagem no Evangelho que eu acho muito interessante quando... Deus, eu não vou lembrar aqui, só se depois a Flor colocar, ver se ela acha no IPEAC ou no Kardecpédia, para mim, qual é não sei se é o ciúme e a loucura, qual é o texto, onde o Espírito diz que o inferno na terra é a inveja e o ciúme. Ele diz que o ciumento e o invejoso nunca tem paz. O ciumento nunca tem paz. Porque ele vive ele usou a palavra, sempre... Como é que a gente diz, meu Deus? Ele não tem paz, a expressão é essa mesmo, mas ele está sempre a mil, querendo saber o que é que está acontecendo, fica sempre procurando uma razão que justifique a sua situação. Né? Então ele fala do ciumento e do invejoso que nunca tem paz na terra. E aí eu queria ver quando ele fala assim, o sucesso que as obras causam desgosto no outro. Como a gente faz desse estudo também, essa questão de um estudo da condição humana, Daniel, quando a gente percebe isso, será que quando as pessoas estão com ciúmes do nosso sucesso, é fácil da gente perceber, mas será que a gente consegue perceber quando a gente está meio assim com inveja do outro ou com ciúme da intenção do outro? Dá para a gente perceber o que é que a gente está sentindo, diferenciar a felicidade, se é inveja, porque eu não queria nos colocarmos na condição do Kardec, mas será que às vezes a gente não tem muito ciúme do sucesso do outro? O que é que você falaria sobre isso? É fácil da gente identificar se a gente se conhece bem. Como a gente, normalmente, homem médio, espírito médio, encarnado aqui nesse planeta, nós não nos conhecemos bem, então não é fácil. Porque como é que a gente faria essa distinção assim, de maneira bem resumida, bem simplória e rápida? Kardec explica lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam lá no Livro dos Espíritos, né, que toda paixão, todo princípio da paixão, ela tem uma utilidade. E quando a gente fala das paixões, a gente está falando, não é o tema de hoje, a gente poderia desenvolver aqui muito, não vamos nos alongar nisso, mas a gente está falando de todas as emoções que a gente não consegue controlar apenas pelo simples comando da vontade, do tipo, eu estou triste, não quero mais ficar triste, então eu aciono um botão mental e paro de ficar triste e fico alegre. Ou sinto inveja, sinto ciúme, sinto orgulho e aciono um botão mental e paro. A gente sabe que não é assim que funciona. Então essas emoções a gente chama filosoficamente de paixões, né? Então quando a gente está falando de emoções desse tipo, a gente está falando filosoficamente dessas paixões. E Kardec explica que o princípio das paixões não é mal. As paixões foram colocadas no homem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Alguém poderia até indagar, né? Mas mesmo a inveja, mesmo o ciúme, se ela é controlada e se ela é domada, como os espíritos dizem, né? Se o cavaleiro controla o corcel, o cavalo, e não deixa e não se deixa ser controlado por ele, que no caso aí o corcel seria a paixão, o cavalo pode conduzir o cavaleiro a fazer muitas coisas, a potencializar as suas capacidades várias vezes. E aí mesmo essas paixões que aparentemente só seriam ruins, a gente poderia também identificar como eventualmente úteis quando elas estão sob o nosso controle.
O problema, especificamente nesse caso, e para responder a pergunta que você me fez, é que como é que a gente distinguiria é quando ela deixa de ser apenas um referencial, apenas um gatilho mental ou emocional para, ao me colocar em comparação com o outro, fazer com que eu, ao invés de me sentir apenas com a vontade de ser como o outro, por exemplo, o sujeito ou aqueles que invejavam Kardec, uma coisa é invejar Kardec ou invejar quem quer que seja, porque se tem o desejo de ser como ele, gostaria de ser como ele, no sentido de ter um referencial que eu gostaria de alcançar. Mas aí, quando essa inveja transborda ao ponto de se querer que aquela pessoa não seja quem é, não tenha os méritos que tem, ou os louros, ou o reconhecimento que tem, e quando o nosso desejo, portanto, chega ao ponto de ser tal, que a gente gostaria, na verdade, que ela sofresse algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, por assim dizer, para que não tenha aquilo que tem, ou não seja, ou não, para que não fosse aquilo que é, aí sim a gente está diante de uma inveja ou de um ciúme que são prejudiciais e aí que transbordaram, portanto, dos limites que as paixões, do limite da utilidade de uma paixão. Só que quando que a gente tem essa maturidade para fazer esse tipo de autoavaliação? Nem sempre. A maioria de nós não tem. Mas a gente tem que ter o primeiro passo é saber que isso é possível disso acontecer. A gente pode ser vítima desses maus sentimentos ou dessa paixão vício, dessa paixão viciada, transbordada, excessiva, às vezes sem a gente se dar conta, sem a gente perceber. Então, assim, é um exercício muito sutil, são coisas muito... é uma prática difícil porque exige uma dose muito grande de autodespreendimento de si próprio, de uma capacidade de olhar para si e se criticar sem peias, sem limitações, sem muita, digamos assim, sem vergonha daquilo que poderá encontrar na gente mesmo, porque a gente pode sim estar sendo vítima disso numa escala ou de uma maneira tal que seja o que se torne prejudicial para a gente, porque se torna prejudicial para as outras pessoas, porque passou do ponto, passou do limite. Daniel, olha, é bem interessante essa questão aqui, Gênison, Marquinho também, que a Magda colocou, porque aí eu acho que ela faz uma digamos assim, a gente consegue refletir a diferença entre o espírito imperfeito, que não é o caso da Magda, eu não estou falando de você, tá, Magda? Mas é que você fez uma boa análise dos sentimentos que nos... olha aqui, Daniel, Marquinho, Gênesis depois deve estar ouvindo. Admirar a capacidade do outro em concretizar sonhos, com qualquer talento, qualquer possibilidade. Mas ficar triste com você porque não conseguiu é inveja? Ou a gente pode assim até ampliar, aqui já demonstra um certo vício nessa situação. Gênison, comece, e depois o Daniel, que tem um bom estudo sobre as paixões, também pode falar sobre isso. Marquinho também gosta muito do tema, mas eu acho que dialoga com o que você falou, não é, Daniel? Sim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, eu tenho a gente vai conversando com gente experiente, inteligente, vai aprendendo a enxergar as coisas porque a gente escuta, né, é o fenômeno da linguagem, né? Quando a pessoa diz algo para a gente que a gente não sabe o que é, mas depois que a pessoa diz, fala, mostra, aí aquilo passa a se tornar visível e claro. Né? Igual a cor. Quando você vê uma camisa, uma camiseta, e ela tem uma cor que vai entre o azul e o vermelho, você diz,
que cor é essa? Aí alguém diz, não, é vinho, é Bordeaux. Aí você diz, pronto, é Bordeaux. Aí a partir dali você começa a enxergar aquela cor, né? Quando alguém te diz. E aí, quando fala de inveja, eu tinha uma impressão, até no passado, assim, de que inveja era algo do tipo que eu queria algo que o outro tem. Só que isso aí, por si só, eu estava até pegando aqui agora o Descartes aqui, ele fala algo no sentido que eu vou falar aqui, as paixões da alma. Vou ir procurar aqui sobre a inveja que ele comenta. Mas, assim, se a gente fosse considerar o vício que o Daniel estava falando, que a paixão é necessária, pois ela nos impulsiona a avançar, né? A paixão, ela é um sentimento que a gente, a alma reage ao estímulo que o corpo recebe. Então, por isso chama de paixão, porque o contrário da paixão é a ação. É agir e sofrer, né? Por isso que é a paixão de Cristo. Não é porque Cristo estava apaixonado por aquilo, é porque ele sofreu aquilo. Então, a paixão é o sofrimento, né? A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Então, as paixões são a condição natural e necessária da alma. Quando a gente fala do vício da inveja, o que é que eu enxergo? Que é o incômodo que me causa quando o outro se dá bem. Por isso que Kardec falava, Cristo também dizia isso, a gente tem que se regozijar com a alegria do outro, porque é um indicativo que nós não temos inveja. Com relação ao que a Magda colocou, de admirar a capacidade do outro em concretizações, mas ficar triste com você porque não conseguiu, aí é que eu pergunto, e aí é uma coisa que a Magda pode refletir consigo mesma, se esse incômodo é porque ela não conseguiu e gostaria de chegar onde o outro chegou, ou ela está incomodada, irritada, odiando a posição que o outro alcançou. Qual a perspectiva, Magda? É uma pessoal de você achar que pode alcançar e não conseguiu, ou você está incomodado não com a sua ainda, por o fato de ainda não ter alcançado aquilo que você deseja? O seu incômodo é porque o outro alcançou? Porque, veja, a inveja, ela não se consolida apenas em quem tem versus quem não tem. Pode acontecer de eu ter uma vida estruturada em certas condições e me incomodar porque o meu vizinho também tem uma vida estruturada. Eu acho ruim que ele tem bens, inteligência, beleza, simpatia, embora eu também o seja. Ou seja, a inveja, ela não está dissociada, ou não é condição da inveja, eu ter ou não ter aquilo. O Cícero, ele passou no mestrado, conseguiu entrar no mestrado que eu tanto sonho. Ele não merece, ele não faz por onde, ele tem amizade com o professor, ele conseguiu isso por meios fraudulentos. Isso é inveja, embora eu também tenha. Então, eu acho ruim que ele consiga. Tentando consolidar um pouco melhor o que eu falei. A inveja, pelo menos na minha visão, é quando nós nos incomodamos com os sucessos dos outros, com os ganhos dos outros, ou com os bens dos outros. Não é uma perspectiva minha em relação ao que eu faça ou que eu tenha, em relação ao que o outro faz e que o outro tem. Se o que o outro faz e tem de bom me incomoda, isso é sinal da inveja, do vício da inveja. Então, Magda, não sei se isso ajuda um pouco a esclarecer o teu sentimento, porque quando eu digo assim, eu e o Cícero somos colegas, vamos nos submeter, por exemplo, a uma seleção de mestrado, e ele passa e eu não, mas eu fico triste porque não passei, porém fico feliz pela conquista dele, eu não tenho inveja nisso. Eu simplesmente tenho que ter a humildade, que é uma virtude, de reconhecer que eu não fiz por merecer, e que eu vou me esforçar para, na próxima tentativa, alcançar o meu desejo, o meu sonho, que é legítimo. A inveja é quando ele passa e eu não, e eu fico com raiva porque ele passou. Ou que nós dois passamos, eu torci para que ele não passasse. Aí é inveja. Posso complementar? Pode, eu só vou pedir para a Flor, não sei se a Flor já preparou aí o trecho da citação do Kardec, que eu falo. Haverá maiores do que os que dele... Aí ele está falando das aflições. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Eles estão perpetuamente febricitantes. Era essa a palavra que eu queria. Que é tão bonita. Febricitante, embora não seja bom de ter, né? O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia.
os sucessos de seus rivais lhes causam vertigem. Então, Kardec aqui já está falando desse tema, ele coloca no Evangelho, que ele começou aqui na viagem espírita, veja que aqui ele aprofunda bem mais. Então, veja que ele coloca, não há repouso, é perpetuamente febricitante, é uma coisa muito forte. Inveja e ciúme é uma coisa muito forte. Mas lá na questão proposta pela Magda, que o Gênison já abordou, veja que ela... A pergunta de novo, Flor. Tem um elemento que precisa ser trabalhado também, ó. A Flor aqui, eu fico só pedindo, Flor, isso aqui. A Flor localiza, pronto. Deixa eu só fazer um complemento aqui, me apoiando aqui no que Descartes escreveu. Posso? Pode. E até em linha com o que Kardec disse. No As Paixões da Alma, né? Descartes, ele fala que chama artigo 62, zombaria, inveja e piedade. Vou pegar só o trechinho, tá? Não é grande não, mas são duas frases. Quando, porém, nos é representado como pertencente a outros homens, podemos considerá-los dignos ou indignos do bem, de um bem, certo? Quando os consideramos dignos, ou seja, a gente acha que é merecido, isso não provoca em nós outra paixão senão alegria, porque para nós para nós algum bem ver que as coisas acontecem como devem. Aí ele continua aqui e tal. Se nós, que aí é o ponto da inveja, se nós, porém, os consideramos indignos desses bens, o bem excita a inveja e o mal excita a piedade, que são espécies de tristeza. Deve-se observar que as mesmas paixões se referem aos bens ou aos males presentes, que essas paixões, né, podem também, muitas vezes, referir-se àqueles que estão por vir. Ou seja, se eu não acho que quem recebe um bem é digno dele, isso me excita a inveja. Então, é só complementando o que eu falei e mostrando que Kardec fala, né, que isso causa febricitações, isso causa incômodo. E tem gente que não tem estrutura de suportar e faz besteira por conta disso. Daniel, vai lá, faça o seu complemento. Nós estamos ainda só no ciúme, viu? Eu ainda quero explorar a fascinação. Sim. Vai lá. Explorar a fascinação é meio estranho, mas tudo bem. Complementar a resposta do Gênison à Magda, né? Admirar a capacidade do outro em concretizar sonhos, mas ficar triste com você porque não conseguiu. É inveja? No meu entender, não é inveja. Mas o que se tem que ter é muito cuidado para, por um lado, ficar tranquilo porque não é inveja, não ficar atolado na tristeza e na imobilidade, de não fazer nada e usar essa tristeza direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, como desculpa para não ir atrás ou para não buscar se aproximar daquele referencial que você tem da outra pessoa que conseguiu concretizar os seus sonhos. Porque há uma passagem, lembrando que a tristeza também é uma paixão, ela tem um sentido, ela tem um motivo, ela tem uma utilidade, mas se a tristeza domina, se a gente se deixa atolar nela, ela nos deixa paralisados, a gente não faz nada a não ser justificar a nossa inoperância, a nossa imobilidade em diversos setores da nossa vida, inclusive no que diz respeito ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual, porque a tristeza paralisou. E aí, a esse respeito, eu gosto sempre de citar e lembrar, lá no Livro dos Espíritos, o capítulo 12, que trata da perfeição moral, as questões 907 e seguintes, que tratam das paixões, né, já que a gente está falando desse tema, tem uma perguntinha lá que eu gosto muito de citar, que é a seguinte. Vamos lá. 911. Kardec pergunta assim: não haverá paixões, se a Flor puder colocar aí, de repente jogar na tela, seria ótimo. A questão 911, Flor. Diz assim: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí, como paixões, entendamos todas elas, né? A inveja, o orgulho, o ciúme, a tristeza e todas as outras. A gente poderia passar aqui a noite inteira falando delas. E a resposta dos espíritos é:
Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente diz que admiro o outro porque o outro conquistou os sonhos, mas eu fico triste, cuidado para... Não, isso não é inveja. Beleza. Mas cuidado para não ficar preso numa outra paixão, a da tristeza. Porque a tristeza pode ser uma justificativa ou um tipo de artifício que a gente usa, consciente ou inconscientemente, para justificar o porquê da gente não ter, não conquistar aquele sucesso que a gente gostaria de ter, seja no que for, né? É um sucesso de se melhorar emocionalmente, espiritualmente, de conseguir, de estudar, de se formar, de conseguir um trabalho melhor, de conseguir crescer na vida, materialmente, tudo. São todos os números referenciais que a gente poderia utilizar aqui. Então a gente tem que estar muito atento com isso para não estar utilizando ou buscando nas prateleiras emocionais desculpinhas para justificar nosso pouco avanço. Marquinhos, sobre esse ponto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Muito pouco. Eu falaria mais ou menos na direção que o Daniel foi também, né? Eu ia citar também a questão 911. Também acho que não é uma inveja, mas geralmente quando nós ficamos tristes pelo sucesso de alguém, se alguém alcança algo que nós não conseguimos, seria uma oportunidade de voltar para o Livro dos Espíritos e pensar nessa questão no sentido de o que é que me faltou? Às vezes, o sucesso do outro não é ruindade minha, né? É displicência minha. Às vezes, ele conseguiu porque ele se esforçou mais. A maioria das vezes é assim. E a questão que o Daniel usou é fundamental para isso. Quer dizer, ao invés de nós buscarmos com força aquilo que nós queremos, nós nos entristecemos se outro consegue antes de nós. Ou seja, é só entendermos o processo evolutivo, como funciona, e trabalhar pelo sucesso próprio, e se os outros chegarem primeiro, assim seja. Obrigado, meninos. Eu queria também fazer uma colocação por conta do fato de trabalhar muito na questão do chamado tratamento espiritual, que é as reuniões do sábado, e essas questões são muito importantes para a gente refletir, né? Aqui o Pedro disse, se tu fica feliz pelo outro e triste por você, talvez naquele momento não ter conseguido o mesmo mérito, e toma isso como inspiração para também chegar lá, isso é muito positivo. A atenção é para quando se decepcionar consigo e não agir para mudar isso. Essa questão é interessante. Flor, por favor, a pergunta da Magda, que eu queria fazer uma observação também, justamente por essa questão do tratamento. Olha, admirar a capacidade do outro em concretizações. Admirar é uma das paixões essenciais, né? Então, os outros nos inspiram. A capacidade intelectual desses três jovens senhores aqui na minha frente é uma fonte de inspiração para mim. Eu me inspiro no Daniel, eu me inspiro no Marquinhos, no Gênison. São inspirações para mim. Eu e o Daniel, né, eu ficava brincando, eu tinha uma competição positiva com o Daniel, porque eu sempre carregava no drama, né? Então, muitas pessoas não sabem, né, mas eu sou cego de um olho, meu olho é cego, eu sempre dizia para todo mundo que eu era cego de um olho, e citava a passagem do Evangelho, e dizia, né, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrar sem
um olho no reino dos céus, do que então eu sempre fazia esse drama e sempre dizia, eu tô ganhando o Daniel. Aí o Daniel vai e tem leucemia e supera a leucemia. Eu digo, pô, Daniel, assim não dá, cara, assim tu me venceu, não dá nem para competir a minha cegueira e a tua leucemia. A gente sempre ficava brincando dessas coisas, quando um fazia uma coisa, vai o outro lá e faz. O Daniel escreve bem, escreve muito. Eu digo assim, não, eu falo, já tem o Daniel que escreve. Não adianta ficar, a gente tem sempre essas parcerias. Mas o Marquinho também ficava dizendo, contava a história, né? Ficava, eu vim do Juazeiro, que não sei o quê. Aí o Marquinho contou a história dele, acabou comigo. Assim, toda a minha tragédia, eu digo, poxa, Marquinho, tu vem contar todo esse drama que tu viveu na tua infância de boia fria. Não dá. Assim é demais. Mas assim, a gente percebe que nós nos inspiramos nas pessoas. Isso é natural. A capacidade do outro de mudar, de concretizar seus sonhos, de realizar os seus projetos, ela é uma fonte de inspiração. Mas nunca de nos deixarmos tristes. Nunca ficar triste. Cícero, me permita acrescentar brevemente, bem brevemente mesmo, o caso do nosso amigo Gênison, que já há alguns anos batalha e luta com o pai que teve um AVC, né? E assim, fez disso e tem feito disso um grande exemplo de como enfrentar grandes provações, né, familiares e assim, isso ao invés de derrubá-lo, foi um momento de um ponto de inflexão na vida dele, né, também. Sim, cada um, se a gente for investigar, né, como disse alguém, não lembro quem, a vida de cada um, né, de nós, se a gente for mergulhar a fundo, dá um livro, né? Com certeza. Uns mais tediosos, outros mais emocionantes, mas dá. Sim, né? Cada um tem seus dramas, seus desafios, suas coisas. Isso, a situação que o Gênison vive, a situação do pai do Gênison, em todas as palestras que eu vou, que eu sou convidado, é um dos casos que eu mais cito, porque é uma prova muito grande. É uma prova muito grande a situação do pai do Gênison, e o Gênison tem que se reconstruir enquanto filho, enquanto pessoa, né? É uma experiência que só cada um tem. Então, a gente se inspira no outro. Mas a gente nunca pode ficar triste, e aí é nunca. E nós ficamos porque somos espíritos imperfeitos, porque o outro conseguiu alguma coisa e eu ainda não consegui. É pelo contrário. É porque o outro consegue que eu posso dizer, eu também posso. Eu tenho que ficar alegre porque eu também posso. E eu também posso. Então, assim, vou pegar aí o Gênison falou, poxa, da ideia do mestrado, né? Alguém passou no mestrado, eu fico feliz por ele, e não é para ficar triste porque eu não fiz o mestrado, é dizer, eu também posso. Eu já sei até o caminho, basta eu fazer como ele fez, no sentido do esforço, da dedicação, de estudar. Eu tenho um caminho. E é isso, para vocês terem uma ideia, que os bons espíritos têm pelos espíritos que são superiores a eles. Eles olham para aquele espírito, não estamos falando do espírito imperfeito, tá? O bom espírito olha para aquele outro espírito que é melhor do que ele e fica assim, poxa vida, eu quero ser igual a Jesus. E fica feliz com Jesus. Agora eu já sei o caminho. A experiência dele é maravilhosa, porque agora eu tenho um caminho, eu já posso dizer, eu não vou por ali, eu já tenho um caminho, embora eu vou ter que fazer o meu caminhar. Uma vez eu vi também, em um grupo espírita que eu fui, que quase todos conhecem, que é o grupo Lar de Clara, onde tem a sociedade, a Casa de Francisco Lar de Clara, tem psicografias de cartas, né, são chamadas cartas consoladoras. E eu via que algumas pessoas ficavam emocionadas porque recebiam uma carta do seu parente
e levemente, pelo menos havia um ar de decepção, de entristecido, porque não recebeu a sua, do seu parente. Ora, se aquela pessoa recebeu uma carta e aquela carta foi tida como boa, causou consolo, amparo para aquela pessoa, eu fico feliz e o sentimento que eu tenho é, quando for a minha vez, quando Deus assim o permitir, eu receberei. Não foi hoje, mas isso não me entristece, porque o mais importante é que eu tenho a certeza que a vida sobrevive. Desculpa, que a vida continua, que o espírito sobrevive. A prova da sobrevivência da alma é mais importante do que a comunicação em si, do que a carta em si. Porque são tantas as possibilidades que vai impedir de ter, são tantos os elementos envolvidos, que eu só preciso saber que uma pessoa já recebeu e conseguiu comprovar, isso já é para me deixar feliz pela sobrevivência enquanto conceito, não enquanto experiência pessoal. Porque enquanto experiência pessoal, pode ser que eu não tenha. Então, muitas situações vão... eu não vou conseguir. Então, quando a gente vê que uma pessoa lida melhor com aquilo, não é para eu lamentar porque eu ainda não tenho, é para eu ficar feliz, porque eu digo assim, olha, é possível. Eu tenho uma possibilidade. Se eu vou ter ou não sei, mas nunca nos entristecermos. Nunca. Essa palavra, nesse sentido, porque a tristeza tem o seu elemento que faz um sentido dela existir, mas ela nunca deve ser aquilo que nos paralisa, porque a gente está tratando da tristeza enquanto paixão, não é? A tristeza enquanto paixão é aquilo que nos paralisa, não é ficar triste por você não conseguiu, nem sempre porque eu não consegui, é porque, por exemplo, aquele concurso era uma pessoa, todo mundo estudou, não estou falando de quem foi relapso, todo mundo estudou, mas aquele teve um pouco mais de habilidades, era uma vaga. Isso não tem nada a ver assim, olha, com a minha incapacidade, não é você que é incapaz. Tem pessoas que já conseguiram vencer determinadas coisas. Parabéns, coisa boa, eu também vou conseguir. Então a gente tem que lutar para a tristeza nunca nos paralisar. A experiência do outro tem que ser sempre enriquecedora, é sempre uma alegria, tá? Por isso que a gente faz tanta questão de contar as experiências nas quintas-feiras, né? Eu queria aqui também, teve uma pergunta do Lourão. O Lourão disse assim, o que fazer? A gente já vai encerrar esse bloco, né? Para ir para o segundo caso, né? E quando identificarmos pessoas assim no nosso caminho, como devemos agir? Está aqui, Lourão, um exemplo claro. Como agiu Kardec? Siga em frente. Não se afete. O que dá raiva, né? Aqui, né? Olha como a gente é espírito imperfeito. Quando a pessoa é boa demais, chega a dar raiva. É aquele mesmo sentimento que fala assim, puxa, eu não consigo. É porque a gente não se conforma da pessoa ter uma opinião sobre nós. A gente quer ir lá, retirar a opinião que ela tem. O que foi que o Kardec fez? Considerou como inimigos naturais. Inimigos naturais. Até eu vi, né, que parece, era um site que era maravilhoso, que dizia assim, poderia ser a Valesca Popozuda, mas era Schopenhauer, quando ele diz assim, que desejava aos inimigos vida longa, que é a frase textual que ela colocou lá, quem fez a música, para ver a sua vitória. Newton também, Isaac Newton tinha uma coisa meio assim, né? Ele ia ver os inimigos sendo aqueles que eram seus adversários, ele fazia tudo para que o rei mandasse enforcar e ainda ia lá para olhar o enforcamento da pessoa, né? Aí já é o espírito bem imperfeito nessa questão. Siga, faça a sua parte, porque a inveja é inerente à condição de encarnado nesse planeta de provas e expiações. O que a gente tem é que combater para que ela não nasça em nós. Mas
se você estiver encarnado, nós sempre somos alvo de... Opa, caiu aqui. Sempre somos alvo de alguém ter inveja. E por incrível que pareça, tem gente que tem inveja de coisas... Você diz, mas o que é que eu tenho para você ter inveja? Mas vai ter alguém que tem inveja. A inveja é muito fruto de eu não saber lidar com a minha condição. Então, eu prefiro ficar olhando o que é que o outro tem, invejando a vida do outro. É muito isso. Então, não dê tanta trela para isso, vá para frente. A gente não pode nem falar mal ou soltar uma indiretazinha nas redes sociais, não, Cícero? Daniel. Só de leve. Como é que se diz assim? Desfrutem aqui da minha felicidade, né? Então, Então, tem uma expressão bem cearense, que eu não sei se tem em São Paulo, Marquinhos, quando o pessoal diz assim, eu mato só na unha, né? Que você vai ficar ali mostrando, né? Mas depois de falarmos bastante dos invejosos, essa noite eu também só li esses parágrafos porque eu sabia que a gente não ia muito adiante, e nos debates vocês sempre, né, colocam assim muitas coisas. Algumas pessoas não me criticaram, me fizeram o seguinte alerta: olha, eu achei que vocês deviam ter entrado mais no vocês deveriam ter ficado mais no texto. Não foi isso. Eu achei que vocês não deviam ter saído tanto do texto. A pessoa me fez o alerta. Acho que vocês saíram um pouco do texto. E aí eu fui contundente na defesa do nosso quarteto. Eu digo assim, olha, eu aceito todas as críticas, mas essa eu não aceito, não. A gente não devia ter saído tanto do texto, porque a gente nem entrou. A gente nem começou. A gente ficou debatendo antes. Então, não dá para dizer que a gente saiu do texto, que a gente não entrou. Consegui nos salvar. Mas isso era a título de brincadeira, porque eu vi depois que as pessoas não ficaram chateadas do modo como a gente colocou, porque embora a gente trate de outros assuntos, a gente nunca foge da pauta espírita. Mas vamos aqui para a fascinação. Esse da fascinação eu acho bem interessante, porque, primeiro, tem uma certa ironia do Kardec, quando ele diz assim... Deixa eu ver aqui, Flor. Cadê? Tem uma hora que ele diz assim, que ele deveria... Cadê, gente? Então, ele fala, por orgulho estão de tão forma persuadidos de que tudo o que recebem é sublime, só pode vir dos espíritos superiores, que se irritam com a menor observação crítica, a ponto de se alterar com seus amigos, a ponto de se alterar com seus amigos quando eles têm a inabilidade de não admirar o que é absurdo. Eis o Kardec sendo irônico, né? A inabilidade de não admirar o que é absurdo. O Daniel fez essa questão, eu estudo muito a história dos médiuns, eu procuro muito entender. Eu ainda não vi, pode ser que alguém aqui me relate a história de um médium que desfascinou. O que acontece é aquilo que o Marquinho falou. É quando o médium está fascinado, quando você tenta orientá-lo, fazer uma crítica, ele sai e faz a sua própria versão da coisa, né? Então ele cria o seu próprio espiritismo, ele cria uma vertente. Isso na história do espiritismo, durante o período de Kardec, já existia na briga entre briga assim, né, na divisão entre os espiritualistas que nunca aceitaram o espiritismo, porque os espiritualistas ingleses não acreditavam na reencarnação, então eles não acreditavam em algumas propostas espíritas. Você vai ver isso lá no final, num texto de Santo Agostinho, que termina o Livro dos Espíritos, lá na conclusão, é um texto de Santo Agostinho, onde ele fala sobre essas divisões. Depois, já consolidado, você tem o Rusteng ali com as suas propostas de corpo fluídico, uma outra proposta. Então, mas todos que se fascinavam vão criar os seus próprios sistemas.
Então, eu nunca vi um registro de um médium desse fascinou. O que eu vi foi que todos foram criar os seus sistemas à parte. E quando a gente convive com pessoas que estão fascinadas, elas não abrem mão dos seus conceitos. Elas estão convivendo com você, no grupo ali, isso falando do grupo espírita, mas tem que ser do jeito dela. Tem que ser, ela não abre mão. Depois que você insiste, tem duas coisas. Ou ela se torna o líder assim, né? O coordenador do grupo, implanta o que ele quer, ou ele sai e vai fazer a parte, sai criticando todo mundo. Isso é bem típico da fascinação. Mas o que eu queria agora, só a título de provocação, Marquinhos, vou começar com o Marquinho. Marquinho, momento atual. Como é que a gente tem? Porque foi isso que a gente discutiu semana passada, sobre, isso é muito atual, a inabilidade de não admirar o que é o absurdo. Como é que você faz, Marquinho, para não admirar o que é absurdo? Qual é a sua estratégia? Nos conte, nos ilumine, porque se você está conseguindo, será motivo da nosso caminho aqui. Nos dê uma dica de como não admirar o que é absurdo. O que é que você faz? Em se tratando de doutrina espírita, para eu não admirar o absurdo, eu corro a Kardec, eu recorro a Kardec. Porque é o que acontece. Em se tratando de momento atual, eu sempre tenho conversado contigo e a maioria de vocês conhece minhas posições. Eu sou bastante fiel a Kardec naquilo em que eu possa compreender da obra dele. Se eu tiver de falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que Kardec lutou para preservar, para desenvolver e para divulgar e deixar para nós, eu prefiro não admirar o absurdo. Porque admirar o absurdo é chutar a razão, é chutar a racionalidade, é não aceitar que o Espiritismo tem uma proposta equilibrada, arrazoada, de definição de conceitos que exige de nós uma postura bem serena na nossa capacidade intelectual, moral, de avançarmos sempre com ele, sempre como aprendizes. Nunca nós tenhamos a pretensão de ter a resposta final. Como eu disse no início, o próprio Kardec já dizia, aquele que acredita que a razão, aquele que acredita que a razão, que tem a verdade absoluta, está bem próximo do erro. Ou seja, qualquer espírito que aceita uma mensagem de um anjo guardião, de um mentor, seja lá o que for, como corrigindo Kardec, para isso, eu tenho uma extrema inabilidade. E eu vou desenvolvendo, à medida que eu estudo Kardec, eu vou me tornando cada vez mais inábil. E dou graças a Deus por isso. Graças a Deus, né, Marquinhos? Gênison, é você, meu amigo. Como é que você faz aí com essa questão da inabilidade de não admirar o que é absurdo? Porque eu sei que a gente vive um momento atual que parece que a gente só faz admirar o absurdo, e o Kardec já estava lá, né? Eu sempre digo que existe a fascinação nos médiuns, mas existe uma fascinação geral. Eu já perguntei isso, Daniel, será que a gente vive uma fascinação coletiva? O planeta está... Não é coletivo, porque eu sei que tem muita gente boa pensando. Aí depois eu pergunto, será que é preguiça nossa de procurar quem está pensando legal? Mas assim, parece um império do absurdo. Você que é um homem que observa a realidade contemporânea com o pé no medievo, fale para nós aí dessa questão da inabilidade, de não admirar o absurdo. Kardec aí ele dá e são coisas que por isso que Kardec ele é uma personalidade tão atraente, tão interessante, porque vejam, em épocas de politicamente correto, em épocas
de que tudo que se diz ofende, e em épocas, e aí não estou julgando, tá, pessoal, mas em épocas em que tudo é motivo para você ser julgado no tribunal público das redes sociais e, obviamente, ser sutilmente linchado, que é o termo moderno, o cancelado, né? Que é o termo moderno para os linchamentos, apedrejamentos, guilhotinas, fuzilamentos e todas as técnicas de eliminação da existência de alguém, né? Ele usa do elemento mais precioso quando você não quer ser, quando você quer atacar certas situações, e quando eu digo atacar, não é agredir, é ir ao ponto, né? Sem, digamos, ser baixo, que é da ironia. Ele diz assim, rapaz, imagine a situação de Kardec das barbaridades que ele via. E eu não vou enumerar aqui na nossa vida prática, porque certamente cada um de nós aqui deve ter visto muita coisa, especialmente em alguns centros espíritas, né? E a gente mostra até de nem pessoas de má fé, pessoas até de boa fé, querendo fazer direitinho e tudo, só que pela sua falta de experiência e até uma certa leniência, assim, com tudo que aparece do que se diz mediúnico, né? Aqui, normalmente essas sugestões ganham um ar de irrefutabilidade quando vem de comunicação mediúnica, e já teve oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, sabe que quando aquilo vem lá, eu só lembro daquele personagem do Chico Anísio, do Tintones, né? Em que ele lá, num das suas pregações do programa, na internet tem, ele está lá cobrando o pessoal a coleta, a sacolinha. Aí ele disse que ele estava vendo os balancetes do último trimestre e o homem lá de cima estava cobrando os resultados, né? Aí o telefone tocava, o celular. Aí quando ele dizia, alô, aí ele, é ele. Quer dizer, era Deus ligando para o celular do Tintones. E aí eu me lembro que quando o fato vem desse jeito, né? Com essa, obviamente, mais uma coisa humorística, né? Ganha áreas de, assim, de irrefutabilidade. Não, tem que ser acatado e tem que ser atendido. Né? Então, assim, muitas propostas que aparecem, as mais absurdas, é por isso que ele diz, num tom irônico, quando você não tem a capacidade de admirar esses absurdos, né? Quando falta habilidade, agora essa palavra inabilidade é espetacular, né? Quando você não consegue compactuar com esse tipo de situação, você que é o perverso. Eu não vou comentar aqui, que não quero dar spoiler e nem quero, eu quero deixar o pessoal com a vontade da quarta que vem. Mas vocês vão ver como é que Kardec trata esse tipo de gente, de situação. Vocês vão ver como é que ele diz que é para lidar com gente que faz isso dentro de certos grupos, né? Eu não vou nem comentar, leiam, que vocês vão ver como é que ele diz que é para fazer. Para vocês perceberem que quando nós vivemos nesse tempo muito peculiar da história, você hoje em dia ousar dizer o rei está nu, todo mundo vai bater em você. Todo mundo vai criticar você, porque você está apontando o erro, né? Está apontando aquilo que parece absurdo. E Kardec, obviamente, por fazer isso, ganhava muitos desafetos, porque ele dizia, comerciar a mediunidade é errado, enaltecer a personalidade por conta da mediunidade é errado, transformar centro espírita em local tornar-se dono de um centro espírita é errado. Então ele dizia isso. E como ele dizia isso, as pessoas o detestavam. Por quê? Sua reputação, e o exemplo arrasta, era superior a qualquer tipo de colocação ruim sobre sua personalidade. E aí as pessoas, muitas delas, obviamente, davam crédito a Kardec, e não a esses que, lamentavelmente, se perdiam no caminho, né? Então, a inabilidade de não se contentar com esses absurdos era justamente essa condição de apontar o erro quando ele existia, né? Daniel, meu amigo, essa frase, que coisa. Olha, quando eu li, né, o texto, cada vez que a gente lê esse texto, você diz assim, gente, como é que pode? Por isso que tem que ler Kardec, tem que estudar Kardec, tem que se aprofundar, porque ele dá essas lições, eu digo assim, é muito atual, porque hoje em dia as pessoas estão perdendo amigos, perdendo, né, assim, as relações estão se deteriorando, quando ele diz, ó, que essas pessoas
E o fascinado, ele tem essa ideia de que ele é detentor de um saber especial. Ele sabe alguma coisa que, embora todo mundo esteja dizendo que está errado, ele tem... porque o espírito, Ele quando quer fascinar, ungido, vai cair... né? Ele é ungido, né? O espírito vai lhe dizer assim, olha, eu tenho uma coisa para lhe revelar. Eu já vi um espírito querendo fascinar, e assim, é divertido, eu não gosto de usar essa palavra, porque parece que você está desdenhando da situação da pessoa, mas eu acho assim, é divertido quando você... Engraçado, né? Quando você olha a estratégia do espírito, né? O espírito chega assim para o médium e diz assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, é verdade, mas ninguém vai acreditar, mas é verdade, porque o espírito já joga a sutileza, porque ele já sabia que ninguém ia aceitar, mas ele quer fascinar o médium dizendo assim, ó, é tão certo isso que ninguém vai acreditar. Você diz, gente, esse espírito é muito engraçado o modo como ele age, as armadilhas que ele coloca, mas ele sempre faz você se sentir especial. E é tudo que todo mundo quer hoje, é sentir-se especial no sentido de melhor do que o outro. Não especial porque é filho de Deus, um chamado de Deus, Deus nos chamou para existir. Não nesse sentido, é no sentido que eu sou melhor do que o outro. Aí o Kardec lida que ele diz que se irritam com a menor observação crítica. Gente, é ano 2020. Ninguém vai fazer mais nenhuma crítica. Parece que quando você faz uma crítica, você destrói, está destruindo a pessoa. A ponto de se alterar com seus amigos quando estes têm a inabilidade... Eu ia ficar repetindo essa frase a noite inteira, porque é muito bonito. A inabilidade de não admirar o que é absurdo. Daniel, você que é um homem contemporâneo, que não tem o pé no medievo, mas tem um pé no futuro. Isso não quer dizer que quem tem um pé no medievo, como Gênesis, ou o Marquinhos, que tem os 2 pés e o corpo inteiro, né? Isso não é juízo de valor, não é juízo de valor, mas você é um homem da contemporaneidade. Meu amigo, me ajude. Essa inabilidade de não admirar o que é absurdo, como é que você está fazendo para sobreviver? Olha, meus pés não estão no medievo, não, mas pelo menos um está na modernidade. Semana passada, como eu citei Pascal, né, que é da modernidade, para não ficar sem outra citação, né, já como eu disse que para ter citações, né, precisava o nosso amigo Gênesis e o Marquinhos falarem, aí essa conversa me fez lembrar de uma citação também de outro grande espírito, que é Montaigne, ou Montagnier, né, como diz Marquinhos aí. E aí, assim, eu mandei até para a Flor para ela colocar aí na tela. Eu queria dizer que o Marquinho foi a destruição da live passada. Porque eu passei toda a minha existência falando Montaigne. Foi uma desconstrução. Eu não posso usar desconstrução, porque o Marquinho não gosta. O Marquinho vem e me destrói com Montaigne. Foi uma destruição, então. Foi. Só foi pior do que no dia que eu assisti a palestra do Silvio Chibene e vi ele pronunciando o nome original, ou a pronúncia correta do Dr. Demer. Eu tenho até medo de pronunciar e vir outro espírito no lugar, porque eu já estou tão acostumado com o Dr. Demer, do jeito que eu digo, não, esse não, mas o Montagnier, o Marquinhos destruiu o meu francês inexistente. Pois é. Aí eu lembrei dessa frase aí do Montaigne, que eu gosto muito, né? O Gênesis e o Marquinhos já falaram muito sobre o assunto. Acrescentar qualquer coisa aí seria chover no molhado. Então a gente tem que se socorrer aí dos grandes sábios, né? Então, o que eu uso para me blindar um pouco contra isso, eu repito essa frase como um mantra na minha vida. Né? Quando Montaigne diz que nossas loucuras não me fazem rir, mas sim nossas sapiências. Não é as bobagens, né? É o que a gente acha que sabe, que a gente deveria ser objeto da nossa maior desconfiança e risada, né? E ironia, porque a gente sabe muito pouco, a gente é muito limitado, a gente é muito imaturo ainda, a gente é muito ingênuo, a gente acha que é porque evoluiu tanto tecnicamente no século XX e nós nos tornamos quase semideuses, mas não, nós estamos ainda talvez
na pré-adolescência civilizatória, pelo menos em diversos países, talvez no nosso, mas em grande parte da humanidade, acho que na média, em termos emocionais, espirituais, a gente vive ainda uma grande pré-adolescência, com todas as arrogâncias e destemperos típicos dessa tormentosa fase da nossa existência, que é a adolescência. Boa, Daniel, é isso mesmo. Nós estamos aí agora numa adolescência coletiva da humanidade. E o pior, Daniel, é que eu vou ter que usar um termo que nem é, digamos assim, acadêmico. É um termo mais assim, quando o professor não aguenta, não é nem uma adolescência, é uma aborrecência. Porque tá chato a coisa, né? A gente não está sabendo lidar mais com nada. A gente tá ficando aquela criança a gente tá aquela criança mimada grande. Então a gente não consegue ter uma conversa civilizada, a gente é irritadiço, a gente fica frustrado por qualquer coisa e tudo isso porque a gente embarcou na proposta do materialismo promissor, né? O materialismo nos prometeu felicidade e disse, vá lá, construa, ganhe seu dinheiro, passe no concurso, vocês falaram, né? Semana passada já citamos hoje, faça lá seus mestrados, tenha seu carro, tenha sua casa e prometendo felicidade. Faça isso, tenha isso. E a gente aceitando, vamos lá, vamos aceitando as coisas. E quanto mais a gente... Olha, Ilza, o Pedro tem os melhores comentários. E quanto mais a gente foi embarcando nessa canoa furada, porque o materialismo não é capaz de nos dar felicidade. Não é capaz. Por quê? Porque os dilemas humanos, o materialismo não dá conta. Então, por mais... Só essa frase. Eu estava lendo aqui. Por mais que a gente arrecade bens materiais, tem uma condição de vida... tem uma condição de vida boa para passar por determinada situação do ponto de vista material. Meus amigos, quem é pai, quem é mãe, não aguenta quando o filho está doente. Não aguenta. Se tiver isso a gente fala para quem é pai, quem é mãe, tá? Porque tem pessoas que são apenas... eu não sei nem se comparar com o animal dá certo, porque o animal ainda tem um certo vínculo com as crias, mas tem pessoas que não têm vínculo nem como se fosse uma cria, né? Então, quando a gente fala isso, eu sempre digo às pessoas, é mandamento respeitar pai e mãe. É mandamento. Marquinhos, só para você ficar feliz, é imperativo categórico. Né, Marquinhos? Imperativo categórico. Você não tem. Pai e mãe devem ser obedecidos. Mas, não sei se o Marquinho vai concordar comigo, qualquer coisa você discorda, Marquinho. Se o pai ou a mãe abandona o seu papel, função de pai e mãe, se ele abre mão desse papel, por exemplo, quando ele abusa dos seus filhos e utiliza-os de maneira sexual, por exemplo, para satisfação do seu prazer sexual, ele está dizendo assim, eu não sou mais teu pai nem tua mãe, estou abrindo. Então não cabe esse honrar o teu pai e tua mãe para esses casos onde eu abro mão e digo, não, eu não quero, não é um pai aqui, não é meu pai. Então quando eu estou falando assim, o mundo material não nos preparou para isso. A doença dos filhos, o materialismo nos vende tudo, inclusive cemitério. Quando a gente vê as propagandas do cemitério, pensa numa cor bonita, é propaganda de cemitério, mas eles não colocam a dor para que dentro do viés materialista, né, tem uma dor ali que ele não responde. O cemitério é bonito, mas e a dor? O que é que eu faço com ela? Então, o materialismo diz assim, eu posso te dar um jeito, eu te ofereço comprimidos, mas ainda eles não nos deram nenhuma felicidade química. Você toma um comprimido, 1 ano, 2 anos depois está lá, de novo, o impacto, e haja cada vez mais. Nós estamos com corpos bem curados, porque nunca a medicina
avançou tão rápido. Ontem mesmo eu estava vendo a entrevista, se o bom Deus assim o permitir, e uma dessas vacinas surgirem e tiverem um efeito legal, não quero nem discutir geopolítica aqui, eu não quero saber nada, eu quero saber se elas derem um efeito. Será um caso inacreditável da aceleração do processo de resposta que a ciência está dando, porque vai ser muito rápido, mesmo que seja no outro ano, ainda assim será muito rápido. Mas todas essas questões, as doenças estão sumindo, o caso da doença do Daniel, ele, se fosse em uma outra época, ele não teria sobrevivido. Quanto mais a gente cura os corpos, mais doenças da alma, cada dia é uma doença nova, e cada vez mais eles tentam buscar a solução mágica do comprimido. Eu que acompanho crianças com dificuldades de aprendizado, hoje o principal filão do mercado de remédios são crianças. O pessoal está querendo começar a dar comprimido para a criança não mais correr, para a criança não mais fazer pergunta, tudo. Então, agora, que não é mais só adulto, não, quem tem que tomar comprimido, tem que tomar comprimido. A criança, o jovem, o remédio, né? O adulto, o idoso, ninguém mais quer conversar, dialogar. E volto a repetir, os avanços da medicina são reais, eles existem, mas a gente está dizendo generalizar. Uma pesquisa falou que parece que nos Estados Unidos estão 30% das crianças hoje em dia tomam remédio para ficar calminhas, né? Hiperativas, déficit de atenção, 30%. E aí eu vi uma pesquisadora dizendo assim, olha, não existe nenhuma doença no mundo que possa tenha esse percentual de estar com 30% da população envolvida. Diz assim, está tendo uma contaminação. Alguém vê uma criança ali, aquela criança corria muito, tomou remédio, não corre mais. Todo mundo que tem uma criança que corre muito vai querer aplicar a mesma fórmula. Então, nós caímos nessa armadilha do materialismo promissor. E agora a gente tem que estar voltando. Para voltar, a gente tem que ter um bom caminho. E esse bom caminho para vencer o materialismo se chama espiritismo. Para combater o materialismo, a proposta materialista, sempre foi, o Gênesis sempre bate nessa tecla. O espiritismo é para combater o materialismo, para não deixar esse império do materialismo nos dominar, porque realmente hoje em dia a gente é difícil escapar do império do materialismo. Vamos às nossas considerações finais, começando por Gênesis, que vai fazer uma citação, depois Daniel, depois Marquinho. Gênison, com você a palavra. Pronto, eu estava coincidentemente lendo hoje de manhã, a coincidência não foi eu ler hoje de manhã, foi o texto que eu li, em que se dizia, é um cara assim que ele faz críticas aí ao mundo cultural e político contemporâneo, né? E ele comenta assim, ó, é horrível, ele estava fazendo uma leitura sobre esses tempos de hoje, vou pegar o gancho do Cícero, peguem o gancho do que o Cícero acabou de dizer, aí ele faz o seguinte comentário, é horrível ver tão descomunal o poder político e financeiro ser posto a serviço de ideais tão imbecis e destrutivos. Perdão, tem um contexto. Ele estava fazendo uma crítica às grandes fortunas do mundo, né? Essas pessoas que são poderosas, e fortuna não se pensa apenas em dinheiro, mas em poder político e em poder financeiro. Aí ele fala isso. É horrível ver tão descomunal poder político e financeiro ser posto a serviço de ideais tão imbecis e destrutivos. Mas quem disse que o dinheiro traz sabedoria? Se 2 milênios atrás o destino espiritual da humanidade dependesse do gosto das classes abastadas, a Europa teria sido educada por Simão o Mago e não Simão Pedro. A novidade do mundo moderno é que a tradição judaico-cristã foi sendo perdida de vista pelas multidões, ao mesmo tempo que o veloz enriquecimento capitalista elevava ao sétimo céu do poder famílias inteiras de idiotas presunçosos que acreditam ter no bolso a solução de todos os males humanos. E aí, a crítica que ele fala aqui não é necessariamente ao dinheiro
ou ao poder político. Ele trata justamente dos valores. A quem nós cultuamos hoje? Que ideais nós defendemos? Mais à frente, e aí eu não levaria muito tempo para ler, ele fala disso, olha, o mundo moderno, que o Cícero tanto gosta, ele tem nos oferecido uma oportunidade de viver provações diante de pessoas que têm se afastado dos verdadeiros valores morais, que são os cristãos. Eu digo isso com base em Kardec, questão 675 de O Livro dos Espíritos. Qual é o maior exemplo que temos? Jesus Cristo. Então, se Jesus é o maior exemplo, o que ele nos legou é o que deve ser tido como referência da verdade. Então, a gente tem se afastado do cristianismo, existe do conhecimento de muita gente, uma campanha contra todos os valores cristãos, tudo que se refira ao cristianismo é debochado, é diminuído, é menosprezado, é obscurantismo, é obtuso, né? Os religiosos devotos são pessoas de menor intelectualidade, são pessoas presunçosas, são pessoas obscurantistas, para a gente se entregar às ideologias da matéria e às soluções da técnica e às referências do dinheiro. Então, a gente está deixando de se ligar uns aos outros pelo que somos, pelas nossas crenças comuns, né, pelos nossos sentimentos, e nos referenciar apenas e tão somente pela economia. A única coisa que é preocupação, se vocês vão olhar o noticiário do dia a dia, tirando as páginas policiais e a briga e a futrica política do momento, é economia. Se a economia for ruim, o mundo está mal. Se a economia for bem, o mundo está em ordem. E a gente sabe, a gente que tem uma visão, pelo menos uma informação para além da matéria, sabe que isso está distante de ser uma verdade, e isso está mais do que provado, Daniel falou, o Marcos falou e o Cícero comentou, a gente tem avançado a passos larguíssimos na técnica, né? Tecnologia, informação, soluções, praticidade. Acabamos de ver, eu estava, no início da nossa conversa, eu estava numa reunião no trabalho com pessoas de São Paulo, Rio e daqui do Ceará. Agora eu estou aqui numa live com o Cícero, que está num bairro, o Daniel está em outra cidade, o Marcos está em São Paulo. Estamos todos aqui tendo a técnica, maravilha. Mas o que nós estamos usando isso e para que estamos nos servindo disso? Então, essa é a reflexão que sempre vou bater. Kardec não quis impor ideia nenhuma. Ele só quis lembrar-nos de que a matéria não é a solução. A nossa felicidade, o nosso crescimento espiritual não está neste mundo. E quando ele fala neste mundo, e aí aqui eu concluo, não é o neste mundo planeta Terra, é neste mundo com M minúsculo, em que a gente tem essa estado de coisas, essas visões que a gente encontra, e essa sensação de definitividade que existe quando a gente vive o momento. A vida, o mundo como ele é hoje, nem sempre foi assim. E no futuro também será diferente. O que ele recomenda é o seguinte: vê essa movimentação, você vê essa transição, assim é com a nossa vida, assim é com a nossa alma. Mas a única coisa que é verdadeira e eterna é a nossa essência, a nossa alma, através dos conhecimentos dados por Cristo e através da convicção que Deus está conduzindo tudo para a gente. Isso aí. Daniel, considerações finais? Na verdade, não. Acho que já estamos avançados aí na hora. Acho que o Genison já captou bem aí o espírito da nossa discussão de hoje. Eu faço minhas as palavras do meu amigo aí, das reflexões que ele congelou, tá vendo? Esse é o homem que congela o tempo, que paralisa o tempo, né? Marquinhos, considerações finais? Bom, eu também, para ser bem rapidinho, em função das condições físicas aqui, eu só ressalto com aquilo que eu sempre repito. Nós precisamos, se nós queremos superar as nossas doenças da alma, curarmos-nos das paixões que nós trazemos e precisamos corrigir, nós precisamos, de uma vez por todas, voltarmos de vez, de corpo e alma, digamos assim, à obra do Kardec, ao pensamento do Kardec, para que esse pensamento faça-nos
avançarmos enquanto espíritos encarnados exatamente por isso. É isso. Obrigado, Marquinho. Dessa vez o Gênesis congelou sorrindo, fica mais tranquilo, porque às vezes ele congela meio assim, eu penso, meu Deus, as pessoas vão pensar que o Gênesis não está chateado. Antes da gente encerrar aqui, eu vou só colocar a pergunta que o Bruno fez para a gente. Ele perguntou sobre materialismo e espiritismo. Vocês acham que é contraponto espiritismo e materialismo? Qual o ponto de equilíbrio dos dois? Não, é porque o materialismo e espiritismo não tem ponto de equilíbrio. É porque são duas éticas completamente diferentes, tá? É que a gente tem duas visões. Existe um materialismo assim, ó. Como eu estou um espírito encarnado, eu estou na matéria. Aí eu respeito a minha matéria. Por quê? Porque a matéria foi criada por Deus. Materialismo, enquanto filosofia, diz que não há espírito. É um contraponto. O Kardec chega até a dizer assim, ó, se a pessoa é materialista, nem converse com ela sobre espiritismo, converse com ela sobre outra coisa. Converse com ela sobre outra coisa. Sobre espiritismo, não. Por quê? Porque não dá, não se mistura. Espiritismo e materialismo têm pressupostos completamente diferentes. O espiritismo tem o pressuposto de que é um espírito encarnado na matéria. A gente não nega a matéria. Lógico que a gente tem matéria, lógico que a gente precisa alimentar o corpo, lógico, isso aí é fato. Mas é o espírito encarnado. No materialismo, zera espírito, é apenas a matéria. Então não tem equilíbrio do ponto de vista filosófico, tá? É zero, né, Marquinhos? Zero total, né? Do ponto de vista filosófico, são situações completamente diferentes. Isso não quer dizer que não tenha materialistas que sejam pessoas boas, que não sejam. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Agora, totalmente não bate, tá? Éticas espíritas, a ética espírita e a ética materialista são completamente diversos, são polos extremos de uma busca de sabedoria, digamos assim, tá? São polos extremos. Agradeço a vocês, meninos. Marquinho, muito obrigado pela presença. Melhoras. O pessoal aí que gosta, né? O Glorão ontem estava numa live, eu gosto da live das filosofias, ele disse que está agora nessa vibe da filosofia. Coisa boa, Lourão. Obrigado, Daniel, pela presença. Próxima semana esperamos contar mais uma vez com a sua presença, que sempre traz boas reflexões. Gênison, o congelado, muito obrigado, Gênison. Eu já derreti ou não? Hã? Eu já derreti ou não? Eu não estou congelado. Não. Agora você está em momento de prece para nós. Tá bom? Tchau, meninos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite. Pronto, então agora eu vou aqui só dar os avisos, eu vou fazer a prece, depois eu dou os avisos, tudo bem? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam, que busquem nesse momento a presença do seu anjo da guarda para refletir sobre tudo que aqui foi nos apresentado. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concedeu de nos reunirmos em Teu nome. Agradecemos a todos que estiveram conosco, que refletiram conosco, mas em especial agradecemos aos nossos anjos da guarda, a quem rogamos que nos inspirem, para que lembremos a todo instante que somos espíritos encarnados, que estamos aqui para progredir, para nos transformarmos. Agradecemos a Allan Kardec, que preside este estudo, e a Jesus, o Espírito de verdade, nosso modelo e guia, a quem rogamos, ensina-nos, Jesus, a viver a Tua lei. A lei que Tu nos apresentaste, que representa a lei de Deus. Ensina-nos a amar, a perdoar, a ser indulgente, a ser benevolente. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, damos por encerrado o estudo desta noite. Pedimos ao Deus que perdoe as nossas faltas e que fique conosco hoje e todo sempre.
Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. É muito bom. Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Um abraço, Rosângela. Estamos em vibração pela sua melhora, socorro. Eita, o pessoal gosta, né, do quarteto. É isso aí, esse quarteto é legal também. A Ana que faltou faltou o curso, foi, Ana? Não pode faltar o curso. Está mandando os meus corações azuis. Obrigado, Ana. E os corações amarelos da campanha, né? Nós estamos sempre pedindo para todo mundo compartilhar corações amarelos. Esperamos que vocês possam compartilhar esses estudos. Obrigado ao Pedro pela participação. A Selma está aqui, eu estou vendo. Lourão hoje comentando. Muito obrigado ao Eduardo, que fez bons comentários, fez algumas colocações bem interessantes. A gente não consegue ler tudo, né? Não dá tempo, Neuminha. E amanhã temos a nossa live do aplicação do magnetismo. Flor está com cartaz de amanhã. Você já está com cartaz. Eu sei que a Ana já postou, viu? Vocês já podem compartilhar o de amanhã. Deixa eu ver se o cartaz está aqui de amanhã, Flor. Será que está? Eu não sei se o cartaz já está pronto. Então, amanhã, às 20 horas, nós aplicamos magnetismo. Convidando vocês para estarem conosco na prece do Instagram. Está abrindo, a Flor está abrindo o cartaz de amanhã. Amanhã a gente vai tratar da questão da loucura também, né? Do suicídio. Nas quintas-feiras temos nos dedicado a refletir sobre isso. Sábado, 19h30, tratamento espiritual. Então, deixa eu ver se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo, Flor. Boa noite, Lourão. Boa noite, Eduardo. Eu acho que está meio lento, né, Flor? Então, fica todo mundo aí convocado a compartilhar. Que Deus nos abençoe, Flor. Pode soltar os nossos comerciais. Eu acho que até para pedir os comerciais está travado, né, Flor? Será que não vai ter os comerciais hoje?